você precisa aprender como passar em medicina, né? Depois que você aprender como passar em medicina, vai ser muito mais fácil você conseguir atuar vaga na faculdade de medicina, você conseguir fazer medicina de graça. Aí comecei a estudar por meio de provas, então eu joguei fora o login da plataforma que eu tinha, eu peguei todas as apostilas e livros e questões, joguei fora esses livros. Por quê? Porque no dia da prova, né, como é que o atleta, né, pega um atleta de futebol, um atleta de natação, como é que ele treina? Ele treina simulando as condições de pressão e temperatura do dia da prova, no dia das Olimpíadas. Então, veja bem, se eu vou fazer uma prova, né? Se eu vou fazer a prova que vai decidir o futuro da minha vida, eu tenho que praticar, eu tenho que simular as condições de pressão e temperatura do dia daquela prova. Na prova não vai ter videoaula, na prova não vai ter resolução, na prova não vai ter professor resolvendo aquela questão para mim. Vai ser eu, o papel e a caneta, né? Então, tanto que o método Atletamente era isso. Você precisa de uma caneta, você precisa de um papel e a prova. Só isso que você precisa para aplicar a metodologia. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Pegando esse background de alta performance, de atleta de alto rendimento, eu comecei a fazer muita prova. Eu fazia toda semana uma prova, o meu estudo era direcionado por provas, né? O que eu tinha que estudar? O que a prova estava mostrando para mim, o que o meu inimigo estava mostrando para mim que ele cobra. E eu comecei a identificar quais eram os pontos fortes da prova e quais eram os pontos fracos da prova, né? E eu comecei a identificar isso, comecei a ver quais eram os meus pontos fracos e quais eram os meus pontos fortes. Comecei a intensificar isso, né? Que, por exemplo, tem um livro que é bem legal, chama Arte da Guerra, e ele fala, né? Um livro contemporâneo, né? Porque ele é lá da época que tinha guerra e tal. O autor é um general chinês e ele fala muito sobre isso. Se você vai atacar seu inimigo, você ataca os pontos fracos do seu inimigo. Você nunca bate de frente com os pontos fortes do seu inimigo. E aí eu comecei otimizar o meu estudo, comecei a aprender mais rápido, porque eu estudava por meio de provas, né? Eu estudava por meio da prática, então eu via na prática o que eu precisava descobrir, né? Mesmo sem base, mesmo sem saber a fórmula, eu estudava só praticando, fazendo provas, né? E até hoje, na faculdade de medicina, é a mesma estratégia de estudo que eu uso, tá? Que é prático, o nosso cérebro ele aprende praticando. Eu posso dar vários exemplos aqui para vocês. Por exemplo, uma criança, como é que a criança, uma criança americana, como é que ela aprende a falar inglês? Ela aprende falando, né? E ela erra bastante. Ela não sabe as palavras. Ela não sabe o que significa o que ela está falando, né? E aí ela vai praticando, vai falando, fala errado, aí o pai corrige. Ela tem muito estímulo, né? Não é diferente da escola, porque na escola, quando você erra, você não tem estímulo. O teu professor te critica, os teus colegas começam a rir de você, começam a fazer bullying com você, que nem no meu caso, né? Lá no segundo ano do ensino médio, quando eu reprovei em história, eu sofri bullying, né? Os meus colegas começaram a me criticar, né? Eu recebi o título de mais burro da turma, mas graças a Deus o mundo dá voltas, né? Hoje, daqui a alguns anos eu vou ser médico, né? Mesmo vindo de baixo, mesmo vindo de família pobre, eu consegui vencer na vida, né? Hoje eu já me considero um vencedor, eu já me considero que eu sou uma pessoa que já venceu na vida, né? Então, eu ter conseguido passar em medicina da onde que eu vim, do buraco que eu saí, eu já me considero um vencedor. Então, nesse exemplo da criança, a criança ela erra, a família estimula, o pai, a mãe estimulam ela, né? Dão uma motivação ali para ela aprender, para ela falar de novo e valorizam um erro. Quanto mais a criança fala errado, mais eles valorizam. Então, uma criança que quer falar inglês, ela vai aprender falando, errando e falando. No Brasil, por exemplo, como é que quando uma pessoa quer falar inglês, o que ela faz? Ela começa a estudar gramática. Aí o cara fica 6 anos pagando a escola de inglês e não consegue falar inglês, né? Acontece a mesma coisa no cara do vestibular. Como é que ele vai conseguir passar em medicina? Fazendo provas. Ele vai lá e paga uma fortuna para ficar o dia inteiro vendo aulas, sendo passivo durante o estudo dele, né? E quando a gente olha, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, tu vê que eles estimulam muito, pensando na escola médica, tá? No estudo de medicina nos Estados Unidos. Eles usam muito a aprendizagem baseada em problemas, né? Eles chamam de problem-based learning, aprendizagem baseada em problemas. Então, tu vai para a prática, sem base, sem saber a teoria, você vai praticar. Aí, a partir da prática, você vai ter dúvidas, você vai se questionar o que você não sabe, o que significa hemoglobina, né? O que funciona, o que significa as hemácias, o oxigênio, o metabolismo celular, você vai se questionando e aí depois você vai buscar esse conhecimento, tá? Você pode usar livros, você pode usar apostilas, só que o que acontece?
Eu prefiro muito mais usar o Google, né? Por quê? Porque você vai no Google, você pesquisa ali e você já descobre o conteúdo. Então, por exemplo, hemoglobina. O que é hemoglobina? Não sei, Léo. Beleza, joga no Google, em 3 segundos ele vai te responder. Então, às vezes, até tu abrir a apostila, até tu ver uma aula de 2 horas explicando sobre citologia, sobre as células do sangue, né? Explicando sobre o sangue, lá em fisiologia, 2 horas até explicar isso. Então, você só joga lá e já vai ter essa resposta. Então, eu comecei a usar isso, comecei a usar essas estratégias de estudo, né, que desenvolveu, né, que criou o método Atleticamente. Fui lá, fiz a prova, né, graças a Deus consegui passar em medicina, né, hoje eu faço medicina 100% de graça, né, eu faço no Hospital Escola e Média. Infelizmente, eu não consegui passar na Universidade Federal, ali eu tomei algumas decisões erradas no SISU, né, mas consegui passar pelo ProUni 100%. Então, tive alunos que passaram em medicina na Universidade Federal, mas assim, é muito louco essa questão, pessoal, por quê? Porque o fato de eu ter passado em medicina na particular, né, então, embora eu não pague a faculdade, me chamou muita atenção, porque aí eu consegui ver o quanto a faculdade de medicina é elitizada, o quanto tem uma elitização do curso de medicina e o quanto aquilo me incomodava, né? Eu ficava incomodado com aquilo. Então, o meu objetivo de vir aqui reservar 60 minutos do meu dia para vir aqui dar uma aula para vocês, compartilhar um pouco de conhecimento para vocês, veio disso, né? Porque quando eu chego na faculdade de medicina, eu percebo que a medicina é um curso elitizado. E eu pensei, cara, eu preciso ajudar outras pessoas que vêm da mesma origem que eu para botar elas na faculdade de medicina. Porque quando eu entrava no YouTube, eu via um grupo de pessoas que produziam conteúdo, que eram pessoas que eu não me identificava, que eram pessoas que tinham nascido em berço de ouro, que tinham recebido herança da família, né? E essas são as pessoas, são as pessoas que mais têm vídeos, que mais têm likes, que mais têm visualizações. Por quê? Porque a maioria das pessoas que quer passar em medicina é o cara que tem condições. E o meu objetivo é justamente ao contrário, é ajudar o cara que não tem condições a ele ser o primeiro médico da família dele, ele honrar o pai, a mãe dele, ele ser o exemplo do sucesso da mãe dele.